Olá, estudantes. Vamos começar a nossa aula. Eu sou a professora Daniela e nessa aula nós vamos ver alguns temas da língua portuguesa. Concordância verbal, regência verbal e regência nominal, acentuação e pontuação. Certo? Vamos lá. O que é uma concordância verbal? A ideia principal é nós termos uma concordância na fala, aonde sujeito e verbo se combinam, né? Então, o sujeito da frase ele vai ser sempre aquele alguém que está fazendo alguma ação do verbo. E esse verbo, ele flexiona para concordar com esse sujeito, porque o sujeito em si não tem como a gente mudar. O que muda é o verbo que vai modificar, ele vai flexionar para se adequar e combinar, se harmonizar com o sujeito da oração. As flexões, elas podem acontecer em relação a número, que aí nós estamos falando de plural e singular. O plural, mais que uma pessoa, mais que uma unidade. E o singular, uma só. E a flexão também pode acontecer entre as pessoas da conjugação. Pode ser a primeira, a segunda e a terceira. E ambas, cada uma delas, ou no plural ou no singular, porque eu posso ter a primeira pessoa no plural, a segunda pessoa no singular e assim sucessivamente. Vamos ao exemplo. João comprou um carro novo. O verbo comprar está na terceira pessoa concordando com João, porque aqui eu tenho que alguém comprou esse carro. Então, não fui eu que comprei e está numa primeira pessoa do singular. Aqui está na terceira pessoa do singular, porque eu só tenho uma pessoa que comprou o carro, que foi João. Então, existe uma harmonia entre verbo e sujeito. Tem alguns casos específicos que eu tenho mais do que um sujeito na frase. Então, eu tenho o sujeito simples, que eu vou ter um núcleo só, e eu tenho o sujeito composto. Eu tenho mais do que um núcleo, ou seja, eu tenho mais do que um sujeito. O sujeito simples, o verbo vai concordar com ele em número, plural e singular, e a pessoa, que pode ser na primeira, segunda ou terceira. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do termo. Por exemplo, eu paguei sua conta ontem. O verbo pagar está na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa. Vamos só recordar essas pessoas para ficar um pouco mais claro. Eu tenho as conjugações do verbo da maneira mais simples possível. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Ou seja, a partir do nós, tem mais do que uma pessoa junta. O vós são mais pessoas ao nosso redor. E eles ou elas também dá o sentido de plural. Então, aqui, eu paguei a sua conta, uma pessoa só, que no caso sou eu, paguei a sua conta. Primeira pessoa do singular. Concordando com o sujeito eu. Somente um núcleo que se refere ao pronome pessoal do caso reto, a palavrinha eu. Neste caso, temos a concordância com o sujeito simples, ou seja, só tem um sujeito nessa frase. O verbo concorda com o sujeito. Um núcleo somente concordando com o verbo, a oração fica correta. Sujeito composto. Dois ou mais núcleos. O verbo precisa concordar em número e pessoa com todos os núcleos da oração. Geralmente, tudo no plural. A gente sempre fala geralmente.